E aí galera, eu sou Saor Lucena e hoje eu quero falar para vocês de um dos últimos lançamentos da Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia de Estudo da Reforma. Essa obra é um dos lançamentos da Sociedade agora em 2017 em comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, que acontecerá no dia 31 de outubro deste ano, né? Porque você pode estar assistindo depois. Inclusive, eu gostaria de agradecer à Sociedade Bíblica por ter nos enviado esse exemplar. Realmente é uma Bíblia muito boa e cheia, repleta de recursos. São mais de 40 mil notas de rodapé, 120 quadros, mapas e diagramas e 220 artigos relacionados aos textos bíblicos. E como o próprio nome já diz, ela se focará nas ideias da reforma e principalmente no nome mais reconhecido, que é o de Martinho Lutero. De forma que já no início nós temos aqui em alguns símbolos gravados na Bíblia em alto relevo a rosa de Lutero, o brasão de Lutero. E também já no começo temos uma pequena biografia e a apresentação da teologia de Lutero, um pouquinho sobre a teologia que ele tinha. Mas como nós estamos falando de uma Bíblia, não vou ficar aqui falando sobre o que é que o livro fala, isso aí já é bem óbvio para vocês, mas eu quero mostrar os recursos que essa Bíblia de estudo possui. Então vamos dar uma olhada. Ela vem nessa caixa que é muito bonita e é uma edição especial, né, dos 500 anos da Reforma. A Sociedade Bíblica realmente caprichou na escolha do material. Logo aqui você encontra esse desenho que imita aqueles selos de antigamente, da época de Lutero, e justamente o que temos aqui é a rosa de Lutero marcando. Aqui tem falando um pouco dos materiais que ela tem, e na parte de trás nós encontramos essas informações de maneira mais detalhada. Como eu já tinha falado, são 40 mil notas de rodapé, 2 mil notas de aplicação da lei e do evangelho, referências cruzadas e internas, cerca de 120 quadros, mapas e diagramas, mais de 220 artigos e introduções aos livros e tópicos bíblicos, citações dos pais da igreja, isso é algo muito legal, e os mapas coloridos. É interessante que nessa própria caixa você encontra mais ou menos como são os mapas, as notas de rodapé, as citações dos pais da igreja e novamente os ícones com ênfase teológica. Basicamente, esses ícones serão encontrados nas notas de rodapé e eles vão apontar para passagens que se destacam na teologia, referindo-se a o primeiro símbolo, Trindade, o segundo, sobre palavra e sacramentos, que como ele mesmo diz, vai destacar passagens sobre os meios de graça, o terceiro símbolo que fala da missão, indica passagens sobre a pregação do evangelho, e o quarto símbolo, que são as notas de aplicação de lei e evangelho. Então vamos abrir, finalmente. Olha só que belezinha. Deixa eu dar uma inclinada aqui para dar uma olhada melhor sem essa iluminação. Bíblia de Estudo da Reforma, dourado. Como vocês já tinham visto quando eu estava mostrando, mas agora mais próximo. Aqui o símbolo em alto relevo da rosa de Lutero, que é o brasão de Lutero. E aqui os 4 símbolos também das aplicações, dos destaques das passagens e o símbolo da Sociedade Bíblica. Aqui na lateral também encontramos o título, Bíblia de Estudo da Reforma, dourado. E atrás, o justo viverá pela fé, Romanos 1:17. Foi um versículo muito usado na época da Reforma para mostrar que a salvação é somente pela fé. Aí aqui você pode esquecer esses post-its, coloquei apenas para que a gente soubesse onde é que estão os destaques que eu quero mostrar a vocês, mas aqui nós temos também essas divisões que nos ajudam a encontrar os livros da Bíblia mais fácil, como é bem conhecido das Bíblias mais antigas. Já no início nós encontramos um pequeno artigo falando sobre a rosa de Lutero, que é o brasão desse reformador, e uma pequena biografia sobre ele, mostrando os fatos sobre a vida e sua teologia. E essas páginas são de papel de revista, vocês podem até notar pelo reflexo, é uma qualidade muito boa, que deixam até as fotos mais bonitas de se ver. Aí depois dessas primeiras páginas, são 40, realmente é uma boa introdução ao pensamento de Lutero. Nós temos a parte normal da Bíblia de sempre, a folha de rosto. Inclusive a tradução que vai ser usada nessa Bíblia é a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, que para mim é a melhor. Aqui nós encontramos um índice geral com todas as informações sobre o material que essa Bíblia possui, o que não é pouca coisa. Uma apresentação da Bíblia de maneira mais detalhada. E aqui temos algo interessante, que é um pequeno texto explicando sobre essas gravuras que serão encontradas em todas as introduções dos livros da Bíblia. E logo em seguida temos aqui uma explicação da Bíblia mesmo, falando sobre como funcionam os recursos, da introdução, das notas, dos mapas, dos quadros e toda essa parte que a gente vai dar uma analisada um pouquinho melhor. Aí um índice de quadros, artigos e mapas, então se você quiser procurar só por isso, especificamente, você pode vir aqui nesse índice e você encontrará em que páginas eles se encontram.
Aqui é aquela questão de tópicos bíblicos, então se você quer saber um pouco mais sobre alegria, aí você procura aqui o tema e ele diz em que passagem você pode encontrar. Aí aqui uma parte bem legal, que é uma cronologia bíblica e junto com a história mundial. Então ele vai mostrar o que estava acontecendo na Bíblia em tal época, em uma coluna, que é a coluna da esquerda, e na coluna da direita ele mostra os acontecimentos gerais do mundo que estavam acontecendo paralelamente aos eventos bíblicos. E aqui tem muita coisa interessante. Essa parte foi uma das que eu mais gostei, pois nos ajuda a entender um pouco mais do contexto da época onde os eventos bíblicos estão acontecendo. Aí aqui a tabela de pesos, moedas e medidas, que nos ajuda a entender melhor o que é um denário, o que é um ciclo, o que é um côvado. Um pequeno artigo de como ler e estudar a Bíblia, que é bem interessante, vai ressaltar alguns aspectos importantes na hora da leitura. Aí aqui aquela distinção sobre ler evangelho que eu citei enquanto nós estávamos olhando para a caixa, que ele mostra que o próprio Martinho Lutero escreveu. Um pequeno artigo sobre a unidade da Escritura, que nos ajuda a ver como ela é um todo. E uma coisa legal dessa Bíblia é que ela coloca uma introdução a cada gênero literário. Então, antes do Pentateuco, ela dá uma pequena introdução sobre o Pentateuco. Antes dos livros históricos, ela fará o mesmo, antes dos evangelhos, dos profetas e assim por diante. E finalmente chegamos nos próprios livros da Bíblia, que começam, como eu já tinha dito, com introdução. Então aqui nós temos uma linha do tempo, título, pensamento de Lutero sobre o livro, que nós encontraremos em todos eles, uma gravura representando alguma coisa, algum acontecimento do livro, que é bem interessante, e uma visão geral mostrando o autor, data, lugares, personagens, propósito. Realmente é um bom resumo que nos ajuda a entrar no livro entendendo melhor o seu contexto. E finalmente o próprio texto, mas como vocês podem ver, é tanto recurso, é tanta nota, que isso aqui está sendo o texto do começo, do Gênesis 1, e o resto são notas sobre essas passagens. Aí entre os textos bíblicos e as notas nós encontramos as referências cruzadas, que nos ajudam muito a achar outras passagens que facilitam a nossa compreensão do texto que estamos lendo. Aqui nós temos alguns exemplos de quadros que eles dispõem. Mais um aqui com a gravura mostrando um pouco sobre a Arca da Aliança. Como eu falei, nós temos a introdução não só do Pentateuco, mas de todos os gêneros literários, aqui o dos livros históricos. Também temos um exemplo dos mapas que eles usam. Introdução ao Salmo, só para vocês verem também. A disposição dos Salmos. E entre o Antigo e o Novo Testamento nós encontramos vários recursos que nos ajudarão a entender um pouco mais da história, do contexto desse período em que nada estava sendo escrito de maneira inspirada. Então aqui um artigo de quando os profetas cessaram de falar. Aqui falando das escrituras sagradas comparadas com outros escritos antigos, então vai falar até dos apócrifos, pseudoepígrafos, o pensamento de Lutero sobre os apócrifos. Um pouquinho de informação sobre o que é o reino de Deus no Antigo Testamento e no Novo. Duas tabelinhas falando sobre a contagem de tempo na Bíblia, isso é bem interessante também. Aí aqui nós temos uma introdução aos Evangelhos, a introdução ao livro de Mateus, então aqui temos uma gravura representando Jesus, o Espírito Santo e João Batista. E todo aquele esquema que eu já tinha falado de linha do tempo e visão geral, além do pensamento de Lutero. E no final da Bíblia nós encontramos o de sempre, os mapas que nos ajudam a ver um pouco mais sobre a geografia e as rotas que os patriarcas, que as 12 tribos, ou mesmo que Jesus e seus discípulos fizeram durante o seu percurso, durante os seus ministérios. Então é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa Bíblia de estudo e que vocês possam adquiri-la, pois eu tenho certeza que vai enriquecer muito o estudo de vocês. E se você ficou interessado, como eu espero que tenha ficado, o link para a compra estará aqui na descrição e você encontrará essa Bíblia por R$ 159,90. Eu sei, você pode estar pensando aí, nossa, isso é caro. Mas não, para Bíblias de estudo isso é um preço muito adequado e principalmente para uma Bíblia tão completa e tão cheia de recursos como essa. Pode ter certeza que vai valer a pena cada centavo. E se você gostou não só da Bíblia de estudo que nós mostramos, mas do vídeo como um todo, se inscreva aqui no canal para não perder nada do Evangelho em questão. Deixe um like aqui no vídeo para nos mostrar que você está gostando do conteúdo. Comente o que é que você achou, se você ficou interessado, se você quer comprar. Fique com os próximos vídeos. E é isso aí, galera. Valeu!